atendendo a pedidos, porque as pessoas ficaram bem assustadas, bem impressionadas com o presépio que apareceu ali. Então eu quero comentar isso com vocês por um outro ângulo. Vamos lá para entender? Olá pessoal, saudações a todos. Como eu falei aqui na introdução, atendendo a pedidos, muita gente que me acompanha, muitas pessoas que estão despertando, estão percebendo o que está acontecendo no mundo, por mais despertas que estão sendo, ficaram impressionadas com o presépio montado ali no Vaticano, né? Todo ano é tradição ser montado um presépio. E o presépio ele tem um grande significado. Ele representa toda a questão da cristandade, toda a questão do catolicismo, realmente remetendo à família, remetendo ao nascimento do menino Jesus e remetendo ao grande mistério ali do nascimento do Rei dos Reis, né, que foi Jesus. Jesus de Nazaré, né? Jesus que nasce, segundo a tradição católica, no dia 24 para o dia 25 de dezembro, né? Onde temos lá a Virgem Maria, né? Que foi a mãe do menino Jesus, José, o seu pai, e tem toda a história que vocês já conhecem. Se você não conhece, pesquise, né? Se você for uma pessoa católica, existe toda a tradição iniciática sobre isso, inclusive a questão do batismo, né? Com João Batista e tudo mais. Mas por incrível que pareça, estamos vivendo uma agenda, não é difícil de duvidar, né? Isso já não é mais nem uma teoria, está na prática. Tudo que está acontecendo, o jeito que as pessoas estão vivendo, o jeito que os sistemas estão sendo implantados, a grande paralisada do mundo, né? O que está acontecendo realmente mostra que os caminhos são muito estranhos, que algo está para acontecer. E o presépio desse ano, 2020 para 2021, do Natal de 2020, então, foi um presépio muito estranho colocado ali. Foi um presépio onde as pessoas, além de toda a cerimônia, estarem distanciadas uma das outras, com máscara, tudo mais, muita coisa sendo feita online. Eis que simplesmente temos um presépio ali com imagens muito esquisitas, para usar o português bem claro, né? Imagens estranhas que não lembram muito essa questão da família, do menino Jesus, não mostra essa simbologia tradicional. Será que é um presépio muito high-tech? Será que é um presépio muito fora do contexto? Ou será que ele tem uma informação sendo colocada ali? Então vamos analisar juntos essas imagens estranhas a princípio? Vamos pensar? Vamos lá, vou mostrar para vocês o presépio e eu vou falando depois para vocês alguns detalhes. Mas preste atenção em tudo. A primeira coisa que você tem ali são 54 imagens, tá? 54 imagens, tem uma sabedoria muito esperta por trás disso. 54, 5 mais 9, né? A redução teosófica que eu já ensinei para vocês. Eu tenho o numeral 9, que significa o fim de tudo, né? Mas nesse significado dos donos realmente, de quem comanda, não é só o 9, né? Nós temos a data que foi implantada, que foi no dia 11 do 12, né? Que vai me dar o numeral 11, dia 11, tá? Então 9 e 11 já expliquei para vocês que é o número dos donos, de quem comanda tudo aqui no planeta. 911, 911, né? Pode perceber essas datas aí. O mais interessante é que essas imagens
foram feitas há 45 anos atrás, então não são novas. E elas estão 4 com 5, eu tenho o algarismo 9 de novo, né? Então eu tenho 54 e 45, um inverso do outro dando o mesmo numeral, tá? Também tem uma simbologia oculta sendo colocada de fim. Então uma das figuras mais enigmáticas que tem ali, vocês vão perceber que existe um ser ali com uma máscara, com um chifre, e tem até uma caveira em cima, tá? Realmente esse presépio é para quebrar todas as estruturas, eles estão anunciando algo que virá, que já sabem, né? Eles têm muita informação, toda a informação do mundo está lá, não é teoria, isso é realmente pessoas que já tiveram contato, elas comentam sobre isso, realmente boa parte de todas as informações estão lá e eles sabem de coisas grandes, né? Então perceba essa imagem aqui, ó, o que nós temos dentro disso? Parece ter uma coruja aí também, né? Até bem esquisita essa imagem. Mas, se você perceber, 911, 911 te mostra o quê? Apocalipse 9, versículo 11. Lá nós temos a apresentação de uma das criaturas do mal, né? Um dos demônios. Que eu não vou nem citar o nome aqui, tá? Mas ele começa com bafo, já começa por aí. Lá na escritura nós temos o nome de Apoleon, tá ok? Voltando ao assunto, vou até deixar escrito aqui o pedaço de versículo 11, né, do Apocalipse 9. Voltando ali nós temos a imagem da coruja, que remete ao que? A Moloque, que é um outro deus pagão, né, também, que é ligado a uma figura que eu já vou comentar aqui no vídeo, tá? Que é Nimrod, ok? Então vamos continuar aqui com as informações. Preste atenção que temos toda uma simbologia extraterrestre. Inclusive até com a colocação de um astronauta. Muita gente fala, tem a ver lá com eram os deuses astronautas, aquele livro. Pode ser, né, que a simbologia seja essa, a ideia seja essa, mas o que mostra realmente na mensagem é que haverá um contato com extraterrestres. Mas que extraterrestres que são esses? Possivelmente os anjos caídos, que são falados em várias escrituras, né? Anjos caídos tem tudo a ver com isso. Ou aquela questão do projeto que estão pondo aí na cabeça das pessoas, que haverá um grande contato aí com criaturas. E quem estuda a fundo sabe, né? Talvez você não entenda ou não compreenda ainda, mas eu sei que de repente tem pessoas que estão assistindo esse vídeo e compreendam que existe sempre esse contato com criaturas, né? Com outros seres de outras dimensões, né? Muitas vezes chamados de extraterrestres. Mas há uma mudança agora de paradigma. Não sei se vocês estão percebendo, eu já falei aqui em vídeos, né? De totens, né, que estão aparecendo no planeta Terra, e a imprensa já está falando que tem a ver com 2001, uma Odisseia no Espaço, aquele filme, né? Então estão aparecendo beliscos gigantes aí, né, de 10, 15 metros de altura do nada. Muitos filmes relacionados a isso, o ano que faremos contato, essa questão aí de ir para a Lua, os satélites jogados pelo espaço aí. Então tudo isso aí parece ter uma corrida, né? Vocês vão perceber que até a NASA liberou ali umas imagens de uma estação espacial ali que teve mais de 150 aparições de OVNIs. Então existe um bafafazinho aí falando sobre a aparição de OVNIs, né? Mas quem são esses seres? Convém você pesquisar, né? Então será que são seres bons ou seres maus fantasiados de bons que vão salvar o planeta? Tá? Muita atenção, mas a relação realmente tem a ver com anjos caídos. E aproveitando essa história, né? Então temos essa outra imagem mais estranha ainda, que muita gente traduziu como Pachamama, como Gaia, Mãe Terra, que é essa figura atrás de Jesus, né? Uma figura feminina, né? Olha que interessante essa imagem. E ela está colocada como o Todo-Poderoso ali. Na verdade, essa figura ela tem uma origem oculta. Pelo que eu percebi, é Semíriades, que é a mãe esposa de Nimrod. Se você não conhece a história, eu vou falar aqui um pouquinho por cima, eu já falei isso aí em cursos. É uma história muito esquisita, né? Mas tem a ver com a origem do anticristo. Então pode ser que seja a anunciação de um anticristo,
anjos caídos e o anticristo, né? Muito estranho falar sobre isso, mas é delicado. Olha que interessante. Então, se a gente pegar a história verídica, né, a história que é contada na Bíblia, nós temos Noé, e ele teve um filho chamado Cã. Esse filho, depois do dilúvio, quando Noé já estava mais tranquilo, Noé aproveitou e comemorou, né, que já estava mais tranquilo o planeta Terra. E ele viu o pai, né, Noé, despido, totalmente sem roupa. E acabou chamando os irmãos e começou a fazer uma tiração de sarro, né, brincar ali. Noé amaldiçoou ele. E ele foi então para o patriarcado de Satanás. Isso você pode ver em Gênesis 9, capítulo 20 até o 29, né, os versículos 20 até o 29. E é interessante, né, que Cã gerou um outro filho, que é neto de Noé, né, que é o Cus ou Cusi. E Cus ou Cusi acabou tendo relação com Semíriades. Semíriades, então, acabou gerando um outro filho, cujo nome dele é Nimrod, que é o grande caçador, né? Esse é o nome. E Nimrod, ele acabou sendo bem tratado pela mãe. Tão bem tratado que a mãe gostava tanto do filho que acabou casando com o filho na sua idade adulta. Olha que história. Então nós temos um princípio de uma história muito maluca e um incesto. Nimrod acaba por engravidar a própria mãe, onde ele dá origem a Tammuz. Mas nesse meio tempo, antes dela dar origem a Tammuz, ela acaba passando por um episódio muito triste, né? Um episódio onde Sem, que é um tio-avô, né, que é um dos filhos de Noé, acaba por lutar contra Nimrod, né, já que Nimrod ele é considerado o grande mal, né? Nimrod, para quem não conhece a história, é ele que construiu a Torre de Babel. É ele que começou um sistema contra Deus. Ele foi o primeiro anticristo, foi o primeiro governo de Satanás no planeta. Ele que criou todo esse sistema onde tem que unificar tudo, com a mesma língua, com o mesmo governo, com a mesma religião, tudo tem que ser igual, né? Qualquer semelhança com comunismo e socialismo é mera coincidência, tá? E ele criou o sistema de piramidal, né? Um sistema onde castas, uma vai sustentando a outra, né? E onde tem os donos do poder. É dali que sai a origem dessa sociedade moderna, né? Já que a sociedade nossa moderna é a origem babilônica, tá? Por isso que Torre de Babel, feito na Babilônia, e ele é um dos fundadores da Babilônia junto com Semíriades. Então olha onde vai essa história, né? Então onde começa? Lá longe, né? Lá para trás, praticamente aí em 900 a.C. Então essa história vai seguindo ao ponto onde Sem percebe que Nimrod está fazendo todo o mal na terra, já que ele faz as orgias, ele escraviza o povo, ele tortura, traz todo esse mal que a gente já vive hoje. Naquela época já acontecia isso. E então ele acaba por matar Nimrod e transformá-lo, né, em pedaços. Nimrod, ele cultiva o Deus Sol e o Deus Lua, em oposição ao Deus verdadeiro. Ele cria todo o sistema paganismo. E ele cria uma religião, né, uma legião de pessoas que o seguem. Mas olha que interessante, só para abreviar a história, né, depois da morte de Nimrod, Semíriades fala que recebeu o espírito, né, a reencarnação de Nimrod, e ela, sem relação sexual alguma, está gerando um ser que futuramente seria chamado de Tammuz. E ela começa então a juntar esses pedaços também de Nimrod que foi morto, só não acha um único pedaço dele, que é o pênis, e acaba então falando para as pessoas para começar a cultuar realmente a memória de Nimrod. E Tammuz, que é o seu descendente direto, que seria a sua reencarnação, por isso que dá origem ao paganismo mais profundo ainda. Você verá isso em Gênesis 10, versículo 10, se você quer pesquisar. E você também verá isso em Gênesis 3, versículo 4. Né? Gênesis 10, versículo 10 vai falar de Babel, né? E Gênesis 3, versículo 4 falar sobre essa questão dessa religião, né, pagã. Mas interessante mesmo
Então que ela pede para o povo que gostava dele, né, que eram seguidores, que comecem então a cultuar a lembrança dele. Cultuar o quê? Todos os objetos que realmente simbolizassem o órgão sexual de Nimrod, e também essa questão do Sol, essa questão da estrela Sol, né? Não o Sol não como a figura realmente de um astro, mas sim como a figura de um Deus, tá? Então a coisa vai para um lado que é totalmente maluco, que as pessoas então começam a formar obeliscos, por isso que todo obelisco tem essa relação, né? Aqueles obeliscos grandes, e lá no Vaticano tem um obelisco que veio do Egito, né? Legítimo do Egito, até mostrei imagens aqui para vocês. Tem também a questão das árvores de Natal, que é um sistema pagão, né? As pessoas pegam principalmente o pinheiro, que ele lembra um órgão genital, então coloca esse pinheiro com uma estrela em cima simbolizando o sol, e faz a base realmente para uma comemoração pagã, sem saber, inocentemente, ovacionando realmente Nimrod e o seu filho Tammuz, que foi, segundo Semíriades, trazido à luz sem relação sexual, como uma pureza. Algo muito estranho está no ar, né? Porque vocês vão observar as imagens que estão aí, elas lembram muito tudo isso. Para a gente fechar, né? Nimrod significa Moloque. E Moloque significa a coruja que você vê nessa imagem aqui. Pode ser muito possível que realmente a revelação seja tudo isso, mostrando realmente todo um sistema ao contrário do que as pessoas estão imaginando. Por isso que muita gente que está conectada com a energia divina, com a energia do bem, se sentiu muito incomodada e muito mal com tudo isso que está aparecendo. Realmente 2020 não está por brincadeira. Eu já fiz aqui alguns vídeos, principalmente no dia de Nossa Senhora, quando eu falei de Nossa Senhora de Garabandal, falando sobre a divisão da igreja, né? da questão de tudo que está acontecendo, e as revelações são muito fortes, tá? E não é só ela, são várias aparições de Nossa Senhora que falam exatamente esse episódio. Portanto, pesquisem, tem muita coisa estranha sendo revelada. E neste ano 2020, onde temos fenômenos no céu que coincidem com as revelações, vale a pena todo mundo repensar o que está sendo mostrado, quais são os significados das coisas, que elas não são exatamente o que querem que você veja, mas o que quer que você viva. Então 2021 promete ser um ano muito estranho, tanto quanto 2020. 2020 foi um preparativo, foi como se as pessoas estivessem afinando os instrumentos. 2021 será realmente a aplicação de tudo. Né? Basta ver que vai ter o grande reset, vão ter campanhas de algumas coisas estranhas, será que o lockdown vai acontecer, quem é pequeno está quebrando, então são coisas muito estranhas. E pensar que eu falei um tempo atrás com uma pessoa, né, há uns anos atrás, que se ia ter Natal em 2020. Tá aí. Nós temos governantes obrigando as pessoas a não se encontrarem em pleno Natal. É muito estranho. Bom, fica essa revelação para vocês, fica essa divulgação, vamos usar essa palavra. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, divulgue principalmente. Se você já é inscrito, confirme sua inscrição e nos vemos no próximo vídeo. Honrar a todos e até!